Bom dia, queridos irmãos, paz e alegria. Hoje, quinta-feira, dia 8 de janeiro de 2015, meditamos a palavra de 1 João, capítulo 4, versículo 19, até o capítulo 5, versículo 4. Se alguém diz, amo a Deus, e detesta o seu irmão, está mentindo. Continua a escola do amor da primeira carta de São João. Amar como Deus me ama é difícil. Quando um poço começa a jorrar, é normal que a água saia um pouco suja. Quando uma pessoa começa a amar, é normal que o seu amor saia um pouco túrbido, com crostas de egoísmo. Somente a provação mostra quem verdadeiramente somos. A paciência e a fadiga nos ensinam a amar, purificam o nosso amor. Os espinhos protegem a rosa. Os espinhos protegem a rosa. Fazem parte da mesma flor, da mesma planta. Protegem. Não desanime nunca. Ame, 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 e Deus fará o restante. Da primeira carta de São João. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus que não vê. Este é o mandamento que dele recebemos. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, foi gerado de Deus. E quem ama aquele que gerou, amará também aquele que dele foi gerado. Este é o nosso critério, para saber que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus, e pomos em prática os seus mandamentos. Pois, amar a Deus consiste nisso, que observemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois tudo o que foi gerado de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, a primeira carta de São João está se tornando para nós uma escola do amor. Ela nos ensina a amar. Ela une a nossa fé, a nossa oração, a nossa confiança em Deus com o amor concreto ao irmão que temos ao nosso lado. E hoje vamos dar mais um passo. Estamos tentando dobrar o nosso coração ao amor em todos estes dias. Isso criou alegria em nós, criou entusiasmo, mas não é suficiente. A característica mais forte do amor, o que vai de mão dada com o amor, é a perseverança e a constância. Quando uma pessoa começa a amar, é um pouco como uma criança que começa a andar. Ela cai muitas vezes, ela tropeça. Isso não cria susto, não cria problema, não cria susto. Porque quando um poço começa a jorrar, segundo o exemplo que fizemos no começo, a água que sai é um pouco túrbida, não dá para usar. Porém, se o poço jorra por um dia, 2 dias, a água vai se purificando. Assim é o nosso amor. No começo o amor sai um pouco desengonçado, talvez tenha crostas de egoísmo, seja um amor túrbido, não claro, não genuíno. Porém, é sempre o amor, que tenta sair de si mesmo e tenta alcançar os irmãos. O que é que purifica o amor? O que nos ensina a amar?
é uma coisa que todos nós não gostamos e que nos assusta. E é a provação. A provação. O que purifica o amor é a fadiga de amar. O que purifica o amor é a falta de entusiasmo, é a dificuldade. Reflete um pouco e pensa num trecho que faz parte da tua vida. Seguramente você se lembra de Eclesiástico, capítulo 2, ou Sirácides, como você prefere chamar. No capítulo 2, este texto da Bíblia fala assim: Filho, se te dedicares a servir ao Senhor, prepara-te para a prova. Endireita o teu coração e sê constante. Não te apavores no tempo da adversidade. Filho, se quiseres tomar o caminho do Senhor, se te dedicares a servir ao Senhor, prepara-te para a provação. Endireita o teu coração e sê constante. Une-te a Ele, a Deus, e não te separes, a fim de seres exaltado no teu último dia. Tudo o que te acontecer, aceita-o, e nas vicissitudes de tua pobre condição, sê paciente, pois o ouro se prova no fogo e os eleitos no cadinho da humilhação. Confia no Senhor, Ele te ajudará. Endireita teus caminhos e espera nele. Você percebe como é o caminho que leva a Deus? Como é a nossa subida interior, a nossa purificação? Deus quer trabalhar profundamente em nós, mas Ele precisa da nossa constância. Se te dedicares a servir ao Senhor, prepare-se para a aprovação. Irmão, não há como construir um verdadeiro amor sem aprovação. Isso é tão difícil, porque hoje vivemos na sociedade do descartável. Eu uso uma coisa, acho que é difícil, acho que não preciso mais, jogo fora. E nós arriscamos que o nosso casamento se torne descartável, arriscamos que a nossa vocação de consagração se torne descartável, arriscamos que até o sacerdócio se torne descartável. Quantas pessoas abandonam escolhas e dons tão grandes. E também depois arriscamos que a participação à nossa comunidade se torne descartável, porque eu briguei com um irmão, eu já tenho muito problema na cabeça, não quero arrumar outros. Tudo é descartável. E não entendemos que, em vez, pelo contrário, esta seria uma ocasião para purificar o nosso amor. E que não existe amor sem provação. Seria como cavar um poço e ter sempre água túrbida. Ou seria como se uma criança crescesse e continuasse caindo, tropeçando e nunca caminhando. Entende? É a mesma coisa. Se você não encontra aprovação, não é amor o que jorra do teu coração, é algo túrbido. Isso eu digo mesmo para que todos nós possamos ter esta consciência, sobretudo quem é novo e quem se assusta depois das dificuldades. Estou falando de um jovem que começa a caminhada do Yeshua, estou falando de um adulto que começa o Ruá, ou de um casal que faz o Caná, até um casal que vive o seu casamento e começa com muita alegria, sinceramente apaixonado, e começa um casamento abençoado por Deus, mas de repente parece que esfria, parece que não tem aquele primeiro amor, e ele acha, talvez, que a paixão que guiou ele no casamento seja a lei suprema. Mas a paixão é como a ponta da lança do amor. Depois tem a lança, depois tem o cabo. Entende? Não é possível que a paixão seja tudo. Isso no casamento, isso na vida consagrada.
É a mesma coisa, isso também numa caminhada juvenil, numa caminhada de evangelização para os adultos. A paixão é importante, é algo bonito, Deus é um artista em nos apaixonar. Porém, atenção, que não é possível viver sempre apaixonados como o primeiro momento. Me entenda muito bem. A força e a intensidade, a decisão e a determinação, a alegria é sempre a mesma. Eu tenho 52 anos, sou padre há 27 anos, e todo dia que passa eu me sinto mais feliz do meu sacerdócio, mais entusiasmado. Porém, muita coisa mudou, entende? Quando fui ordenado eu tinha 24 anos e estava feliz. Hoje eu digo que estou mais ainda, com tantos filhos, que são todos vocês, que com Cacilda estamos tentando cuidar da melhor forma possível. Então, se você não encontra aprovação, e eu encontrei muitas na vida, se você não encontra aprovação, você nunca vai amadurecer. O teu amor fica um amor infantil, um amor que não tem nem pé nem cabeça. Então, agradece por qualquer provação, agradece por qualquer dificuldade da vida. Amar, amar, amar. E a primeira função do amor é purificar a si mesmo. Meditamos nesses dias. Então, que hoje seja o dia da firme decisão. Da firme decisão. Porque o amor é também força de vontade. Você não pode pensar que uma mãe esteja sempre loucamente apaixonada pelo seu neném. Aí ela amamenta de manhã às 8 e tudo vai bem, amamenta às 10 vai bem, amamenta às 2 vai bem, aí depois chega a noite e ela quer dormir. Aí a criança chora à meia-noite, às 3, ela não tem nem a força de pegá-lo no colo. Você não pode pensar que seja toda aquela paixão. E bem sabem as mulheres que nesse momento o amor exige força de vontade, exige uma escolha, entende? Esta é a aprovação. Se a mãe não passasse por esta aprovação, por este sacrifício, não seria mãe. E se você pensa bem, você entende que você adora a sua mãe, adora o seu pai, porque eles se sacrificaram profundamente, totalmente por você. Então nós também hoje vamos nos sacrificar com uma grande força de vontade, firme força de vontade, porque o amor verdadeiro é quando você não tem o gosto de amar, quando te parece que não tem o gosto de amar. Aí ele é gratuito, ele é verdadeiro, e a vontade é uma parte importantíssima. Depois fica tranquilo que voltará a paixão de forma bem mais intensa, voltará tudo de uma dimensão bem maior. Mas não podemos ficar tropeçando, caindo igual uma criança, não podemos jorrar sempre água túrbida, precisamos caminhar rumo a Deus, abraçando a fonte do amor. Que isso nos ajude na nossa caminhada. Paz e alegria a todos vocês, irmãos.